Bom, pessoal, na aula de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a equação de ondas em ótica não linear. Então, vamos lá. A ideia aqui, então, é mostrar para vocês, né, como a gente deduz a equação de ondas em ótica não linear, né, como é que a gente escreve essa equação, tá bom? E é claro que para falar sobre isso, a gente vai ter que falar a respeito da polarização, que, como a gente conversou até agora, né, a gente só escreveu essa polarização como sendo ε0 aqui vezes z, mas agora ela vai passar, então, a poder ter não linearidades com o campo elétrico da luz aplicada. E ao introduzir isso, então, na nossa equação de onda tradicional, que a gente já está acostumado, a gente vai chegar na equação de ondas em ótica não linear e a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas peculiaridades dessa equação. Bom, pessoal, então voltando aqui rapidamente, né, a gente viu que do ponto quando a gente está aqui do domínio da ótica linear, né, quando a gente tem aí a luz propagando através de um determinado meio material, a gente pode escrever aqui as equações de Maxwell, né? Divergente de D igual a ρ, que é a lei de Gauss, a lei da ausência de monopolo magnético, né? Divergente de B igual a zero. Rotacional de E é igual a menos dB dt, né? Ou seja, aparecimento de um campo elétrico rotacional devido à variação do fluxo de campo magnético, né? Que é a famosa lei de Faraday. E por último aqui, então, a lei de Ampère, né? Que diz que então, um campo magnético rotacional ele é criado tanto pela presença de correntes ou pela variação do fluxo de campo elétrico, tá bom? Nessas equações, só relembrando rapidamente, né? O ρ é a densidade de carga e o J é a densidade de corrente. Bom, esse vetor D que aparece aqui é conhecido então por vetor de deslocamento elétrico, né, que é ε0E mais P, ou seja, né, ele leva em conta não só o campo elétrico externamente aplicado, mas também a polarização P induzida no meio, tá bom? Então a gente pode escrever aqui que o nosso D é ε0E mais P, analogamente a gente pode escrever aqui que o nosso campo magnético H está ligado, associado, melhor dizendo, ao campo de indução magnética B por essa relação. Né? H é igual a B sobre M0 menos M, onde M, então, é a magnetização. Então, aqui, quando a gente faz a gente escreve o vetor de deslocamento e o vetor de indução magnética, a gente está introduzindo essas duas novas quantidades, né? A polarização elétrica e a magnetização, que nada mais são do que a resposta do meio, né, aos campos aplicados, seja os campos elétricos, no caso da polarização, seja os campos magnéticos, no caso da magnetização. Beleza. Como a gente já viu também na aula passada, né, a gente pode combinar essas equações de Maxwell que a gente mostrou anteriormente, de tal forma que a gente escreve lá uma equação de ondas, tá bom? Mas antes da gente conseguir fazer isso, né, antes da gente conseguir juntar essas equações aqui para escrever lá uma equação de ondas, como a gente fez na aula passada, a gente acabou assumindo algumas que eu falei para vocês, algumas hipóteses simplificadoras, tá bom? Que, na verdade, vão ser hipóteses que vão permitir que a gente descreva a resposta do meio aos campos aplicados, que são as famosas relações constitutivas. Se a gente voltar no slide anterior aqui, fica claro da gente entender o que vai acontecer. Obviamente, se eu colocar essa equação aqui, vai dar que o divergente de D vai ser, então, divergente de ε0E mais P. Da mesma forma, se você trocar o H aqui, né, todo lugar que tem H ou que tem B, você trocar por essas expressões, e todo lugar que tem E você trocar, ou desculpa, melhor dizendo, todo lugar que tem D você trocar por essas expressões, vai ver que as equações vão ficar então em termos de E e H, né, ou em termos de E e B, mas vão ficar ainda duas novas parâmetros, né, que são a polarização P e a magnetização. Então eu não consigo combinar essas equações, a não ser que eu lance mão de alguma hipótese que me diga como é que é a dependência de P com E, como é que é a dependência de M com H, tá bom? E essas são as relações constitutivas, que são hipóteses simplificadoras que vão permitir, então, que a gente possa combinar aquelas equações de uma forma apropriada para encontrar lá as nossas equações de Maxwell, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos ver como é que isso pode acontecer. Então, a primeira hipótese que a gente já usou na aula passada, a gente disse que o P é ε0 que vezes Z, né? Então, a gente, na verdade, supõe aqui uma relação linear, que faz sentido, né? Quanto maior o campo elétrico aplicado, maior a polarização induzida no meio. Analogamente, quanto maior o campo magnético aplicado, né, maior a magnetização M induzida. Então, o M é QM, a suscetibilidade magnética vezes H. Esse aqui que a gente chama, então, de suscetibilidade elétrica dos materiais. ε0 é a permissividade elétrica do vácuo. E essa última relação aqui, né, é a famosa lei de Ohm, né? J é igual a sigma vezes Z, onde sigma é a
condutividade elétrica, tá bom? Então, na verdade, aqui a gente está dizendo como que vai ser a resposta do meio aos campos aplicados, tá bom? Então, percebam aqui que a gente está fazendo de tal forma que a gente está sempre linearizando, que o P é proporcional a E, o M é proporcional a H e o J também é proporcional ao campo elétrico aplicado. Então, são hipóteses simplificadoras. Bom, muito bem, essas famosas aí são as famosas relações constitutivas, só escrevendo aqui, né? Aonde, então, esse Q é a suscetibilidade elétrica, o QM é a suscetibilidade magnética e o sigma, então, é a condutividade elétrica dos materiais. Em geral, tanto Q quanto QM são grandezas tensoriais, tá bom? De tal forma aí que a polarização do campo, né, não precisa necessariamente ser paralelo à resposta P, tá bom? Então, em princípio, você pode aplicar o campo numa certa direção, certo? Com uma certa polarização aqui, mas a polarização do campo, né? Vamos dizer assim, para facilitar, vamos dizer aqui, ó, que a polarização do campo não precisa ser necessariamente paralelo a um campo elétrico, a direção do campo elétrico que eu estou aplicando. Então, eu posso aplicar um campo numa certa direção e ter polarização numa outra direção, né? Porque o Q pode ser uma grandeza tensorial. Da mesma forma, para a suscetibilidade magnética, tá bom? Então, em geral, isso daí é verdade, tá bom? A gente pode aplicar o campo numa certa direção e a polarização aparecer numa outra direção. Só imaginar, por exemplo, um sistema cristalino um pouco mais elaborado. Por simplicidade aqui, a gente vai estar imaginando que nós estamos trabalhando apenas com meios isotrópicos, tá bom? Dessa forma, tanto Q quanto QM vão ser grandezas escalares, não tensoriais. Portanto, né, nessa hipótese simplificadora aqui, de que nós estamos trabalhando basicamente com materiais isotrópicos, aí sim, o P vai ser paralelo ao E. Bom, nessa forma, eu posso escrever então aqui ó, que o meu vetor de deslocamento é ε0E mais P, tá bom? Usando então a minha relação constitutiva aqui, eu escrevo que esse meu P é ε0 Q vezes Z, tá aqui, né? P é ε0 Q vezes Z. Como agora o meu Q é uma grandeza escalar, né? Tá tudo bem, então não muda nada. Então é claro que ε01 mais Q também será um escalar. Portanto, eu posso dizer que o meu D é εE, né? E, portanto, o meu D é paralelo ao E. Lembrando, pessoal, isso aqui só vale para meios isotrópicos, tá bom? Analogamente, né, para o campo magnético, a gente pode escrever aqui que o nosso B vai ser μ vezes H, tá bom? Aonde esse μ aqui, permeabilidade magnética do meio, é μ0, 1 mais QM, tá bom? Lembrando que M é suscetibilidade magnética e μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, tá bom? Beleza? Então, é assim que a gente escreve nessa hipótese simplificadora de materiais isotrópicos. Muito bem. A gente também, usualmente, gosta de definir a constante dielétrica, que a gente usa aqui uma letra K. Em muitos lugares ela é só um K maiúsculo, porque a constante dielétrica é mais, em geral só se usa ela, né? Então, ela é um K grande aqui, que é ε sobre ε0, né? Que basicamente então, é a razão entre a permissividade elétrica do meio pela permissividade elétrica do vácuo, que obviamente por essa relação aqui nada mais é do que 1 mais Q. Analogamente, né, a constante magnética, essa é mais difícil da gente ver, né, porque a gente em geral trabalha com meios não magnéticos, de tal forma que μ é igual a μ0, portanto o K magnético para a maioria das coisas que a gente trabalha, né, é 1. Mas de qualquer forma, né, a constante magnética K aqui, M, ela é a razão entre a permissividade magnética do meio pela permissividade magnética, permeabilidade magnética do meio pela permeabilidade do vácuo, que é 1 mais QM, tá bom? Pessoal, observe que muitas vezes essa constante dielétrica, K, por exemplo, ela é escrita por aí não dessa forma, não com um KEzinho, que nem eu escrevi aqui, ou com um K bem grande, né, que é o que a gente mais está acostumado, pelo menos no Brasil, mas tem vários lugares que escreve aquele epsilon, relativo, tá bom? Então muitas vezes a pessoa escreve o epsilon simplesmente, né, aquele epsilon que não é exatamente assim, né, um epsilon mais redondinho, ou às vezes a pessoa escreve epsilon Rzinho, que é epsilon relativo, né, porque na verdade seria realmente a permissividade elétrica relativa, né, do meio em relação ao vácuo, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então, em ótica linear, a gente já fez isso na aula passada, vamos só fazer rapidamente. A gente considera que o meio livre de cargas e correntes, tá bom? E a gente considera que o meio é homogêneo, tá bom? Então, tanto o μ quanto o epsilon, eles não dependem lá da posição. Então, na hora que eu faço
as operações das derivadas que mudam com a posição, esses mi's e esses epsilon, eles podem sair da nossa equação, tá bom? Lembrando que isso aqui pode não ser verdade, dependendo, né, da situação que você está trabalhando, né? Mas a gente está considerando aqui meios homogêneos, então não tem problema, né? Por exemplo, lembra lá, se você pega uma fibra ótica, por exemplo, esse epsilon ele depende da posição. Se você pega um cristal fotônico, esse epsilon depende da posição, tá bom? Então são situações que são meios não homogêneos. Aí a gente faz o procedimento usual, que a gente, na verdade, faz o rotacional, então, aqui, da lei de Faraday, tá bom? Então, eu faço rotacional de E é igual a menos dB dt, então eu faço rotacional dos dois lados. Então, vai dar rotacional do rotacional de E é menos rotacional de dB dt, tá bom? Aqui a gente faz aquela jogada de, então, fazer a primeira derivada, eu troco a ordem dessas derivadas, então eu escrevo aqui como sendo menos del t do rotacional de B. Então, primeiro eu faço a derivada na posição aqui, né, tirando o rotacional, depois eu faço a derivada temporal, tudo bem? Então isso daqui, na verdade, eu posso escrever que esse B é μh, sai um μ aqui para fora, né? Esse B igual a μh, sai um μ para fora, fica, isso aqui é menos μ del t de rotacional de H. Que esse aqui é o momento que a gente escreve dessa forma para aparecer a nossa lei de Ampère. Rotacional de aqui aparece um rotacional de H, que a gente sabe que é J mais del d del t. Lembrando aqui que o J é igual a zero, que a gente está supondo então que a gente está trabalhando no meio que é livre de correntes, tá bom? Aí, novamente, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela identidade matemática, né? Rotacional do rotacional de E, que é o que está aparecendo aqui do lado esquerdo da nossa equação, ele é então gradiente do divergente de E menos o laplaciano de E, tá bom? Então, aí substituindo então, tudo, né? A gente substitui esse lado esquerdo aqui da equação por gradiente do divergente de E menos o laplaciano. No lado de lá da equação, né? No lado direito da equação, eu vou substituir esse rotacional de H por del d del t, então vai dar menos μ del 2 dzão dt2, tá bom? Que é exatamente o que está escrito aqui. Então, fazendo isso, a gente obtém essa nossa equação. Gradiente do divergente de E menos o laplaciano de E é igual a menos μ del 2 del t2 de d. Tá bom? Segunda derivada do deslocamento elétrico em relação ao tempo. Bom, a gente está falando aqui ainda de ótica linear, tá bom? Então, em ótica não linear, esse divergente da nossa equação de Maxwell, a gente sabe que o nosso divergente de D é igual a zero, né? Porque o divergente de D que é igual a ρ, tá bom? Como o nosso D é igual a epsilon E, tudo bem, certo? E o nosso E aqui é um escalar, então é claro que o divergente de D igual a zero implica que o divergente de E é igual a zero, tá bom? Então eu volto para a nossa equação, esse termo aqui cancela, e aí eu caio aqui nessa equação, tá? Divergente laplaciano de E é igual a μ d2 dt2 do D grande, tá bom? E agora sim a gente usa que o D é ε0E mais P e a gente assume aqui que o nosso material é não magnético, ou seja, μ é igual a μ0, tá bom? A permeabilidade elétrica, permissividade magnética do vácuo, tá bom? Então eu vou substituir esse μ por μ0 e vou escrever esse D como sendo ε0E mais P, sem nenhum problema, o que faz com que a gente finalmente aqui chegue na nossa equação de ondas, escrita no formato aonde a gente explicita o efeito da polarização, tá bom? Do meio, tá bom? Então, Laplaciano de E menos μ0 ε0 d2e dt2 é igual a μ0 d2p dt2, tá bom? Então, aqui o efeito da polarização fica explicitado. Então, isso aqui é o que a gente chama da nossa equação de ondas inhomogênea, tá bom? Escrevendo dessa forma aqui. Tá bom? Ela se tornaria homogênea se eu tivesse no domínio, estando no domínio da ótica linear, melhor dizendo, né? Esse P é ε0 que vezes E, eu consigo jogar esse termo para o lado esquerdo da igualdade, e aí eu consigo juntar que ela vai ficar igual a zero, tá bom? Mas a gente gosta de escrever dessa forma, porque aí isso mostra, tá bom? Que, ou explicita, né? Que o termo de polarização aqui do lado direito da equação, que transforma essa equação numa equação não homogênea, ela é que contém, então, o efeito do meio aos campos aplicados, tá bom? Então, isso daí é uma coisa interessante da gente observar. É como se o lado direito, o lado esquerdo aqui fosse a equação, quando isso aqui é igual a zero, essa aqui seria a equação de propagação no vácuo, tá bom? Então, à medida que você tem uma polarização induzida no meio, você tem novas cargas oscilantes que funcionam como fontes, né, que geram campos nas frequências em que a minha polarização ali
está oscilando, tá bom? Então é como se a gente tivesse aqui ondas harmônicas, né, que são soluções para todas as frequências possíveis, certo? Então, a gente sabe que quando isso daqui é igual a zero, uma solução para isso daqui são ondas harmônicas. Então todas as frequências possíveis, todas as frequências são soluções da nossa equação homogênea, tá bom? Mas quando você escreve dessa forma, fica implícito que só as polarizações, né, nas frequências, só as frequências determinadas por essa polarização é que de fato vão ser soluções para o nosso problema quando ele se propaga lá no dado meio material, tá bom? Então é como se esse termo de polarização aqui fosse um termo forçante lá do nosso oscilador harmônico, tá bom? Que determina então quais são as soluções de fato para a nossa equação e quais são as frequências em que as nossas ondas eletromagnéticas aqui estarão aparecendo, tá bom, pessoal? Bom, então, resumindo rapidinho aqui, tá aqui novamente a nossa equação, que no domínio da ótica linear, né? Então vamos só refazer aqui para mostrar que não tem nenhuma sacanagem de nada, né? A gente pode escrever a nossa polarização em ótica linear como sendo ε0 que vezes z, tá bom? Então vou só escrever isso daqui agora, para um caso simples, tá bom? Unidimensional aqui. Então o meu laplaciano vai virar uma segunda derivada do campo em relação à posição, tá bom? Esse μ0 sobre ε0 aqui eu vou trocar por 1 sobre c0 ao quadrado, tá bom? Usando essa brincadeira aqui, né? Que o c é 1 sobre a raiz de μ0 ε0, então já escrevo dessa forma. E do lado de cá também, então já escrevo aqui, ó, como aqui aparece esse 1 sobre c0 aqui, eu já escrevo, tem o ε0 que aparece aqui, então isso aqui também já dá esse ε0 junto com aquele μ0, isso aqui já dá 1 sobre c0 ao quadrado, tá bom? Aparece um que veio daqui, e aqui vai ficar um d2z dt2, tudo bem? Então está aqui a nossa equação, então agora a gente pode pegar esse termo do lado direito e passar para o lado esquerdo, e aí a gente volta a escrever essa equação dessa forma, d2z dz2 menos 1 mais que c0, d2z dt igual a zero, tá bom? Como a gente sabe, né, essa equação aqui ela tem soluções de que tipo? Soluções tipo harmônica, cosseno, E0, cosseno de ωt menos kz. A única diferença aqui agora, olha só, é que esse C0, né, seria a velocidade da luz no vácuo, né? A única diferença agora é que a gente pode pegar esse termo 1 mais que, jogar aqui para baixo, né? Escrever aqui um C0 sobre 1 mais que, tá bom? Aí a gente pode escrever então que o nosso C é C0 sobre N, né? Onde esse N que aparece aqui agora, ele seria então esse 1 mais que está descendo dessa expressão. Mas a gente sabe que esse 1 mais que nada mais é do que ε sobre ε0, tá bom? Portanto, né, o meu N ele é raiz da constante dielétrica, ou seja, ele é a raiz do ε sobre ε0, que a gente sabe que é 1 mais que. Então, na verdade, o que acontece? No domínio da ótica não linear, da ótica linear, desculpa, a ótica linear, o que está acontecendo aqui é que o termo de polarização, que é uma polarização que oscila, né, linearmente, uma polarização aqui que é linear ao campo aplicado, o único papel que ela está fazendo é mudar o índice, é mudar a velocidade com que a luz se propaga naquele meio, criando essa diferença de velocidade aqui, que a gente está chamando de C, né, que é C0 sobre N, onde N então depende da suscetibilidade aqui lá do meio material. Então, no domínio da ótica não linear, tudo o que acontece é mudar a velocidade da luz, né? Ou seja, a gente tem refração, que é uma coisa que a gente já sabe, né? Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a equação de ondas, tá? No domínio da ótica não linear. Bom, pessoal, nesse caso então aqui a gente vai considerar que a luz está se propagando lá no meio, que é um meio não linear. Então, basicamente a gente vai fazer as mesmas contas que a gente já fez antes, escrevendo aqui as nossas equações de Maxwell, tá bom? Então, lei de Gauss, ausência do monopolo magnético, lei de Faraday, lei de Ampère, já considerando aqui que o meio é livre de cargas e correntes, tá bom? Ρ igual a zero nessas equações e J igual a zero, tá bom? E novamente vamos assumir aqui que o nosso material é um material não magnético, tá bom? μ é igual a m0, ou seja, a constante magnética Km é igual a 1, tudo bem? Beleza, então vamos lá. Agora a gente tem a relação aqui entre o D, que ele é ε0e mais P, isso aqui vai dar uma mudadinha, tá bom? Porque agora a gente está permitindo que esse P seja uma polarização não linear. Então, na verdade, a gente vai permitir que esse P aqui, ó, essa polarização P induzida no meio, ela vai ser uma coisa que depende
não linearmente do campo elétrico aplicado. Então o meu P vai ser um P de E, tá bom? Aonde isso aqui é expressa como uma função não linear, e não como a gente viu até agora, sendo aqui uma função linear, tá bom? Simplesmente ε0 aqui vezes E. Vamos supor aqui que isso aqui é uma função não linear do campo E. Muito bem. O que a gente tem que fazer então? Olha só. Então a gente procede fazendo as mesmas coisas que a gente já fez até agora, tá bom? A gente tira o rotacional aqui, ó, primeiro passo, tira o rotacional da nossa lei de Faraday, a gente troca a derivada no espaço com a derivada no tempo, usa lá a nossa lei de Ampère, tá bom? A gente usa a nossa definição de que o d é ε0e mais P para a gente eliminar esse nosso D, esse vetor de deslocamento elétrico D das nossas equações, e a gente vai obter isso daqui, ó, rotacional do rotacional de E mais μ0 ε0 d2e dt2 é igual a menos μ0 d2p dt2. Então vejam que eu parei dessa forma aqui, está vendo que eu não apliquei aquela identidade vetorial aqui no lado esquerdo dessa primeira equação. Estou deixando dessa forma, daqui a pouco vai ficar mais claro. Mas já paro aqui para explicar para vocês o seguinte, essa aqui é a forma mais geral possível da equação de ondas em ótica não linear. Então, isso daqui, na verdade, é a maneira mais geral, sem fazer nenhuma outra consideração adicional da nossa equação de ondas em ótica não linear. Ou seja, considerando que esse P aqui, ó, agora, ele é uma função não linear do campo elétrico aplicado. Bom, o que acontece, pessoal? Acontece que quando a gente tira aquele rotacional do rotacional de E, como a gente viu agora há pouco, isso daqui é gradiente do divergente de E menos o laplaciano, tá bom? Então o que acontece? No lado esquerdo da nossa equação aqui, ó, é o que está lá na nossa equação de ondas, tá bom? Do lado, então a gente, é claro que poderia substituir esse termo por esse termo. Em ótica linear, isso ajuda. Por quê? Porque em ótica linear, como a gente já usou várias vezes nessa aula e na aula passada, divergente de D, que é o que a gente tem lá, né, pela nossa lei de Gauss, implica que divergente de E igual a zero. Divergente de D ser igual a zero implica diretamente que o divergente de E igual a zero. Então esse termo aqui ele cancela, ele vai embora, ele some em ótica linear. Por quê? Porque em ótica linear o D é ε0e mais P. O P é um ε0 que vezes Z. Portanto, né, a gente pode escrever que o meu D é εe, com esse epsilon sendo aqui ε01 mais que. Então é claro que se o D se o divergente de D é igual a zero, é claro, né, que o divergente de E é igual a zero. Então simplifica, no regime da ótica linear, a gente substituir esse termo aqui por simplesmente laplaciano de E, porque isso daqui vai ser sempre verdade. Divergente de D igual a zero no regime linear implica que divergente de E é igual a zero. Porém, pessoal, o que acontece? Em ótica não linear, a coisa não é exatamente assim. Por quê? Porque na ótica não linear, olha só, o D é ε0e mais P, só que esse P agora é um P de E, tá bom? Então a gente tem uma relação não linear aqui agora, né? Do meu D com o E, tá bom? Portanto, né, gente, divergente de D sempre vai ser igual a zero. Porque isso aqui é igual a zero porque ρ é igual a zero. Mas isso não implica mais que o divergente de E é igual a zero, tá bom? Por quê? Porque agora a gente tem uma relação não linear. Uma vez que esse P varia não linearmente com E, a gente tem uma relação não linear entre o D e o E. Tem uma relação aí que é um pouco mais geral, tá bom? Então, esse termo agora, ele não zera, né? Ele não se anula, ele não se cancela, mesmo para materiais isotrópicos, tá bom? Porque isso aqui não é uma implicação direta, então a gente não pode falar que diretamente porque divergente de D é igual a zero, que o divergente de E é igual a zero, porque agora existe uma relação não linear entre o D e o E. Porque a minha polarização agora ela passa a ser não linear. E é por isso, então, que quando se escreve de forma mais geral a equação de ondas em ótica não linear, é melhor escrever assim do que aumentar dois termos do lado de cá, né? O máximo que você poderia fazer é, do lado esquerdo aqui da nossa equação, a gente escrever que o rotacional do rotacional é gradiente do divergente menos o laplaciano. Mas eu não poderia dizer aqui
que esse termo aqui era igual a zero em ótica não linear, tá bom? E a razão aqui é essa que eu acabei de falar para vocês, porque por causa dessa relação não linear entre o D e o E nesse caso, tá bom? Porém, pessoal, felizmente aí, em ótica não linear, então, voltando, desculpa, mas voltando. Por isso que essa equação é a mais geral possível. Essa aqui é a equação sem nenhuma simplificação, sem nenhuma consideração adicional, tá bom? Porém, pessoal, existem algumas simplificações que podem ser feitas para escrever aquela nossa equação, que aparece lá o rotacional do rotacional, e fazer com que ela fique um pouco mais parecida com as coisas que a gente já está acostumado. Então vamos lá. Felizmente, aí, ó, em ótica não linear, né, aquele termo gradiente do divergente de E pode ser muitas vezes não levado em consideração para a maioria dos nossos casos de interesse, tá bom? Veja só, por exemplo, aqui, ó, se a gente tem que o nosso campo E é uma onda plana, uma onda transversal infinita, então é claro que para esse caso aqui, considerando uma onda plana, o divergente de E é igual a zero, tá bom? Então só você fazer aqui a continha, ó. Se a gente tem uma onda plana, se eu estou trabalhando com uma onda plana, o meu E é um E0, E elevado a I, K vetor R, tá bom? K escalar R, desculpa. Quanto que dá o divergente disso? Bom, divergente desse campo aqui é divergente de E0, E elevado a IKR. Só substituir isso aqui no divergente. Bom, mas o que é o divergente? É del x desse cara aqui da componente x, mais del y da componente y, mais del z da componente z. Bom, muito bem. A hora que você deriva esse cara aqui, né? Você deriva a componente x, por exemplo, vai cair. Então vai dar IKX, E0x, E elevado a IK escalar R, mais... E cai, né? Vai fazendo as derivadas aqui, só cai lá do expoente, né? O IK. O I e a componente do K em relação a quem está fazendo a derivada, tá bom? Então você faz aqui, vai dar exatamente isso. Que na verdade você pode escrever como sendo IK escalar E0 elevado a IKR. E0 elevado a IKR é o próprio E. Ou seja, isso aqui dá IK escalar E. E isso aqui é igual a zero, né? Porque afinal K e E são perpendiculares. Portanto, se a gente pode considerar que a nossa onda é uma onda plana, transversal e infinita, então o divergente de E também é igual a zero, tá bom? Então, nesse caso, a nossa equação mais geral, a nossa equação mais geral aqui, ó, ela vai ficar com uma cara parecida com a equação que a gente tem lá em ótica linear. A única coisa é que esse P agora aqui, ele vai ser não linear com o campo aplicado, tudo bem? Bom, pessoal, é claro que esse resultado aqui já era esperado, né? Porque o que a gente tem ali, né, na verdade, a gente não tem divergência de uma onda plana transversal, certo? Então, porque para o divergente ser diferente de zero, né, a gente tem que ter uma fonte aqui de campo, né, ou um atrator de campo, digamos assim, né? Então, no fundo, a gente sabe aqui que para um sistema bidimensional, é claro que para uma onda plana que está se propagando só numa última direção aqui, né? É claro que ele não tem, é claro que o divergente é igual a zero. Não precisava nem ter feito aquela continha besta, mas também não matou ninguém. Bom, pessoal, então, assumindo aí a nossa onda plana transversal infinita, a nossa equação nessa aproximação vai ser Laplaciano de E é igual a menos μ0 ε0 d2e dt2, que é igual a μ0 d2p dt2. Mas lembre-se, né? Essa equação ainda é bem difícil. Por quê? Porque esse P é uma função não linear de E. Então aqui a gente tem uma equação diferencial não linear, tá bom? Ela facilitou um pouco esse lado, se eu puder considerar que as minhas ondas são ondas planas, facilitou. Porém, o lado esquerdo ficou, vamos dizer assim, pelo menos mais familiar para a gente, né? Agora, o lado direito, ele complica toda a equação, porque uma equação não linear são coisas, em geral, muito difíceis aí de serem resolvidas, tá bom? Nesse ponto, vocês podem estar pensando assim, nossa, mas aproximar os nossos feixes laser por ondas planas, isso daí é uma aproximação boa, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal.
Então, na verdade, quando a gente tem uma onda plana aqui, está considerando que a gente tem uma frente de onda que é plana aqui, através de todo o espaço que ela vem se propagando. Bom, na verdade, isso aí não é uma aproximação tão péssima assim, tá bom? Porque, olha só, se a gente considera lá um feixe laser, a gente sabe que ele é descrito aqui por uma onda do tipo gaussiana, tá bom? E0 elevado a menos R2 sobre W2, tá bom? Só que, então isso faz com que? Ele faz com que a nossa onda ela fique mais localizada espacialmente, né? Quando a gente tem aqui um feixe gaussiano, ele não é um feixe infinito, não tem uma dimensão transversal infinita, como se esperaria para uma onda plana. Então ele é mais localizado, como está escrito aqui. Mas a gente sabe aqui que a gente pode aproximar, então a gente pode meio que aproximar esse laser por uma onda plana, né? Simplesmente imaginando o seguinte, que ele tem aqui ó, um termo de amplitude que varia gaussianamente e tem aqui um termo de fase que vai ser do tipo elevado a IKZ menos ômega t, tá bom? Então, que seria exatamente fazer o que, pessoal? Seria levar em conta que a gente está desconsiderando aqui nas nossas ondas, na nossa onda gaussiana, a gente estaria desconsiderando que os efeitos de fase, né, devido ao termo de curvatura da frente de onda, eles podem ser desprezados. O que funciona bem, por exemplo, se você está ou muito longe do foco ou muito próximo do foco. Então, muito perto do foco ou muito longe do foco, isso daí é verdade, né? A curvatura da frente de onda ela é praticamente infinita, né? Então, o termo de fase dado pela curvatura da frente de onda, quem já estudou ótica gaussiana sabe disso, né? Quando você está no foco, você pode considerar que a onda ela tem praticamente, aquela fase da frente de onda é uma fase que tem raio de curvatura infinita, então é como se fosse uma onda plana, e muito longe também, tá bom? Além disso, o que você pode fazer? Você pode expandir o teu feixe, né? Para que ele tenha uma região central muito grande, de tal forma que se você estiver trabalhando aqui muito próximo aqui, ó, ao centro do teu feixe, a região central do teu feixe aqui, é claro que a intensidade está variando um pouco dessa forma gaussiana, mas não varia tanto. Então você ainda pode considerar que, olha, dentro de uma certa aproximação, a amplitude ela não está variando muito, se eu estiver olhando bem próximo ali do centro do meu feixe gaussiano, e a fase, se a gente estiver muito longe do foco ou se eu estiver muito próximo do foco, elas têm um comportamento mais ou menos gaussiano. Então, para algumas considerações, não é uma aproximação tão ruim assim. Tudo bem? Bom, pessoal, você pode falar assim, nossa, mas e se eu não puder fazer isso, né? Se não for a minha situação? Bom, pessoal, vamos lá. Então, de uma forma mais geral, tá bom? Não apenas aí nessa consideração de ondas planas transversais, aquele primeiro termo lá, né, no rotacional, que é o gradiente do divergente, então esse primeiro termo aqui, mesmo que a gente não tiver considerando ondas planas transversais, a gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente, que a gente consegue mostrar aqui para em algumas situações, tá bom? Esse termo aqui, ele é muito pequeno, não identicamente nulo, tá bom? Se for uma onda plana transversal, ele é identicamente nulo, tá bom? Mas a gente pode fazer algumas considerações, que eu vou mostrar para vocês mais para frente aqui no curso, que a gente pode mostrar o seguinte, se a minha onda não for uma onda plana transversal, tá bom? Então não dá para fazer todas aquelas aproximações do meu feixe gaussiano, ainda assim eu consigo desprezar esse termo para várias situações físicas, tá bom? Então ele não é identicamente nulo, mas ele é pequeno bastante para não afetar os nossos cálculos, tá bom? Essa aproximação, tá bom? Isso aí ocorre nessa aproximação chamada SVEA, tá bom? Fique com esse nome na cabeça que a gente vai precisar dele e todo mundo que estuda ótica não linear já vai ter que ouvir falar disso daí alguma vez na vida. Esse SVEA, ele vem aqui ó, de Slowly Varying Amplitude Approximation, tá bom? Ou Slow Varying Envelope Approximation, tá bom? Tá bom? E a gente vai mostrar que isso daí mais para frente, que quando essa aproximação aqui é válida, tá bom? Na aproximação aqui em que o envelope da minha função de onda ela varia, da minha função do meu campo elétrico, ela varia lentamente, isso pode ser desprezado, tá bom? Portanto, pessoal,
Nos casos mais gerais, em muitos casos em ótica não linear, esse termo, gradiente do divergente de E, ele acaba sendo negligenciado, e aí a nossa equação de ondas, muitas vezes ela é escrita apenas dessa forma, tá bom? Mesmo em ótica não linear. Então, da Laplaciano de E é menos μ0 ε0 d2e dt2 é igual a μ0 d2p dt2. E aí, é claro, né? Então ela passa a ter aquela mesma interpretação que a gente teve quando esse nosso P aqui era um P linear. É uma equação inhomogênea, só que agora o lado direito da nossa equação aqui é que vai determinar quais frequências vão oscilar. Então, de todas as frequências possíveis, que são soluções aqui da nossa equação homogênea, quando esse pessoal aqui da esquerda é igual a zero, a polarização não linear ela vai criar oscilações em diferentes frequências que serão soluções possíveis da nossa equação de onda. Então, esse termo aqui é o termo forçante, né? É o termo de fontes, tá bom? Da nossa equação. Então, ele é que determina as frequências. Então, as frequências que vão existir vão ser determinadas pelas frequências das polarizações não lineares induzidas lá no seu meio material. Tudo bem, pessoal? E a gente vai ver isso daqui mais para frente. Agora a gente vai começar a aplicar essas coisas, mas mais para frente também a gente vai mostrar como é que funciona melhor essa esvéia, como eu estou falando aqui. Mais para frente no curso a gente vê. Bom, pessoal, existem outras maneiras, né, que a gente chama aqui de maneiras um pouco diferentes de a gente escrever a nossa equação de ondas em ótica não linear. Bom, essa maneira alternativa aí, que é usada em vários livros, inclusive aí no livro do Boyd, né, que a gente está estudando, é da seguinte forma: a gente escreve lá a nossa equação de ondas, né, Laplaciano de E, e a gente escreve aqui como sendo 1 sobre ε0c ao quadrado d2 d dt2, tá bom? Então a gente deixa dessa forma aqui, com o nosso d sendo ε0e mais p, tá bom? E aí a gente, na verdade, o que se faz muitas vezes, né, uma maneira alternativa de fazer é escrever o nosso P aqui, ó, em duas contribuições. Uma contribuição linear, que é o P1, que é a contribuição linear, né, que seria ε0 aqui 1 vezes Z, mais um termo não linear. Então tem uma parte linear que são, se P não linear é igual a zero, P igual a P1, se esse aqui a gente já conhece, que é aquela hipótese linear simplificadora, e está tudo resolvido, tudo bem? Então basicamente a gente se quebra aqui, né, a nossa polarização na parte linear e na parte não linear. Tá bom? A gente vai depois ver como é que a gente escreve essa parte não linear. Eu sei que alguns de vocês já estudaram ótica não linear um pouquinho, já sabem como é que vai ser, mas a gente está deixando genérico aqui, é um P não linear. Então, na hora que a gente faz isso, analogamente, né, o nosso D, o nosso vetor de deslocamento, ele vai poder ser escrito como sendo um D1, o D linear, mais o P não linear, tá bom? Onde esse D1 que aparece aqui, ó, ele vai ser ε0e mais P1. Não tem problema nenhum, e é exatamente essa maneira que se escolhe fazer essa representação das equações de onda também em ótica não linear. Então, substituindo essas quantidades lá na nossa equação anterior, né, expressando tudo agora em termos de D1 e P não linear, a nossa equação vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Laplaciano de E, aqui dá o termo da segunda derivada do vetor de deslocamento elétrico linear, mais aqui a contribuição simplesmente não linear para a polarização, tá bom? Bom, novamente, né, para um material isotrópico, né, a gente pode escrever aqui que D1 é ε0K1 vezes Z, tá bom? Aonde esse K1 que aparece aqui seria a nossa constante dielétrica, tá bem? Aqui não está mudando nada, só estamos escrevendo isso aqui numa outra anotação, tá bom? Exatamente o que a gente fez até agora, só para mostrar a anotação que vai ficar. Então, aí dessa forma, costuma-se substituir ali esse D1, né, por ε0K1 vezes Z, que aí você elimina esse D1 aqui, fica tudo em termos do campo elétrico, tá bom, pessoal? Então, vai dar menos Laplaciano de E, mais K1, né? Lembrando que K1, então, aqui é a constante dielétrica, né? Linear, né? Que é o ε sobre ε0. C ao quadrado d2e dt vai ser igual a toda essa constante aqui, 1 sobre ε0 C ao quadrado, d2 P não linear dt, tá bom? Então, é basicamente o que a gente já tinha escrito antes, né? Então, fica aqui do lado esquerdo a equação que já leva em consideração agora a propagação, não no vácuo,
mas a propagação no meio com constante dielétrica K, então a velocidade com que a luz se propaga aqui não vai ser mais C, né? Já será C dividido aqui pela raiz de K, pela raiz do K1, né, que é a constante dielétrica, e aí sim você deixa aqui do lado direito da equação apenas realmente os termos não lineares, tá bom? Então aqui, ó, essa é uma forma, digamos assim, final, né, que o livro do Boyd usa bastante, de se escrever o processo, a ótica não linear, tá bom? Então assim, ela tem novamente aí a forma, né, de uma equação inhomogênea, tá bom? Então, só que explicitado já aqui na equação inhomogênea, já está do lado direito aqui, ó, já está o quê? Já está só os termos não lineares. O que o termo linear faz, que é mudar a velocidade, também já está explicitado no nosso lado esquerdo da equação, tá bom? Então, novamente, né, a resposta não linear aqui, né, do meio ao campo elétrico aplicado, que é o que está aqui colocado do lado direito, né, vai agir como um termo de fonte aí, tá bom? Que vai fazer com que novas frequências apareçam, determinando então quais são os campos, quais são as frequências em que os campos vão oscilar, tá bom? Na ausência de processos não lineares, então quando esse cara aqui é igual a zero, tá bom? Quando eu não tenho esse termo não linear, essa equação aí, ela vai ter, isso aqui vai ser igual a zero, então ela vai ter soluções em todas as frequências, tá bom? Mas com velocidade de propagação sendo aqui C sobre N, tá bom? C sobre N com N igual a raiz de K, tá bom? Então, como vocês podem ver aí, ó, o termo de polarização não linear é muito importante para a gente descrever os processos ópticos não lineares, porque só sabendo como a gente vai descrever esses termos de polarização não linear é que a gente pode resolver as nossas equações ópticas não lineares para saber que tipo de campos podem aparecer, tá bom? Por isso que em ótica não linear a gente sempre está preocupado em como que a gente escreve a nossa polarização não linear em função do campo aplicado. Bom, pessoal, para a aula de hoje era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula.